Olá, pessoal, eu sou a Ana Gismonte E eu sou a Alessandra Halter. e esse é o Gravaí, o podcast da Sigra. Então sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio da segunda temporada, encerrando mais uma, né, Alessandra? Tô até Vamos ficando para a um próxima. pouquinho triste. Mas a gente vai para a terceira. Então, se você empreende, lidera pessoas, gostaria de crescer profissionalmente ou simplesmente gosta de ouvir histórias de pessoas, né, empresários que fazem acontecer, mobilizam não só o ecossistema aqui de Gravataí, mas de toda a região, esse podcast é para você. Então, prepara o fone, o rádio do carro, prepara um cafezinho também, né, uma boa, Boa. e vem com a gente aí para o nosso próximo episódio. Isso aí. Então, lembrando onde estaremos, né? E onde estamos com os nossos episódios. Estamos no YouTube, no Spotify e também nas redes sociais da Sigra. E queria aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Alguns estão aqui desde o episódio 1 da primeira temporada, né, Isso aí. Ana? A Hiperpan, pães e salgados congelados, que vem fazendo um sucesso lá em casa, na tua casa eu sei que também. Perrone Vatos Associados, Pessato Negócios Imobiliários e nosso patrocinador ouro, O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E vamos ao nosso convidado? Isso aí, a parte importante do nosso Parte episódio. importante. Nosso convidado é o Felipe Beck. Ele é CEO da Beta House, líder de projetos de planejamento estratégico e gestão estratégica em mais de 50 companhias. Atua em organizações como Anshan, PwC e XP Investimentos. Possui capacitações executivas em Harvard e Wharton. Foi um dos fundadores da IO, que é uma organização de empreendedores em Porto Alegre, e atua como professor convidado da SPM, Senex e Beta House Academy. E possui experiência em conselhos de administração e governança corporativa. Tô curiosa hoje, hein? E para quem ainda não conhece a Beta House, também vai ser uma grande oportunidade aqui. A gente aproveita para contar um pouquinho sobre essa empresa, né? Que é uma empresa que atua hoje na consultoria e educação corporativa para potencializar resultados através da clareza estratégica, gestão de alta performance e excelência na experiência do cliente. Com mais de 200 projetos de consultoria entregues, NPS de 94,2, presença em 4 países e mais de 6.800 lideranças capacitadas, a Beta House é referência para empresas que querem crescer com consistência e transformar seus resultados. Então, Felipe, a gente já começa te agradecendo. A gente sabe que é uma agenda bem cobiçada, né? Imagina com todos esses números aqui. Então, obrigada pela tua presença, obrigada por aceitar vir aqui compartilhar com a gente, não só sobre a tua história como empreendedor, mas também tantos cases de sucesso que eu sei que você tem aí para apoiando tantos outros empreendedores. Então, seja bem-vindo ao Gravaí. Muito obrigado, prazer é todo meu. Que bom. Vamos começar? Vamos. Vamos aproveitar o máximo do tempo do Isso Felipe aí, aqui? porque eu tô bem curiosa com todos os conselhos que o Felipe vai nos dar aqui. Então, Felipe, nossa primeira pergunta. Tu foste, antes de empresário, foste o famoso CLT, né, que falam por aí. E trabalhou em empresas grandes como a PwC, a XP, né, Anshan. O que te ensinou sobre negócios e lideranças, essas experiências, né, antes de tu te tornar um empresário? O que tu acredita que foi o mais importante levar nessa bagagem agora para essa nova experiência? Legal, maravilha. Cada experiência nos traz uma coisa, né? Quando eu tinha 14 anos, eu acabei escutando um papo do Dr. Jorge Johann Peter sobre a Gerdau, e eu decidi que eu gostaria de ser sócio da Gerdau, ser acionista da Gerdau, com 14 anos. E aí estava chegando perto do meu aniversário, eu tinha mais ou menos a conta do presente que eu ia ganhar de 15 anos, e eu transformei aquele valor e botei um pouquinho mais, né, em ações da Gerdau, e aí pedi 300 ações da Gerdau Sensacional. para o meu pai. Ele achou muito estranho aquilo, mas me deu as ações. Sim, nessa idade, normalmente o pessoal tá pedindo videogame, alguma coisa assim, e aí pediu ações. Meu pai era jogo duro, eu sabia que eu ia ter que me virar sozinho em algum momento, né? E aí, eu comecei a muito cedo me relacionar com a economia, com o mundo dos negócios, né? Até porque naquela época eu esperava 0 hora para ver se tinha alguma notícia da Gerdau e me achava um super investidor por Que conta bacana. disso. No final das contas, eu comecei a trabalhar muito cedo, tive em projetos tanto dessas empresas que foram referenciadas aqui, mas de outra, mas isso acabou gerando uma multidisciplinaridade que eu acho que é extremamente importante, né, para quando acaba gerindo um negócio. A Anshan, que é a Câmara Americana de Comércio, eu tive 2 vezes lá, fui trainee, depois eu fui coordenador comercial do escritório do Rio Grande do Sul. Isso eu tinha 20 anos, se eu não me engano.
foi bastante cedo, tinha toda uma interface com, enfim, assuntos bem importantes na época. Isso me deu um repertório gigante de protagonismo, de falar com qualquer pessoa, de reuniões, que precisavam ser estruturadas e meticulosamente pensadas para não, errar em nada, né. Depois eu trabalhei na PwC, que aí eu tinha uma interface completamente diferente com as empresas, com os números delas, com a contabilidade. É uma empresa, eh, extremamente grande, né. Uma das coisas que eu aprendi no treinamento naquele momento é que a PwC é o 3º maior ocupador de metros quadrados do planeta Terra, né. Nossa, A primeira Igreja. é a Igreja Católica, a segunda é o eu McDonald's ia dizer o McDonald's, e o esqueci da terceiro igreja. é a PwC. Meu, é só Nossa, novidade. Já ganhamos uma informação já. nova aqui, É. né. Hoje eu não sei se é, né, com o advento do home office, eu acredito É, que as muita coisa coisas mudou, devem ter certo. mudado, mas fato é que ali era uma empresa extremamente processualizada, extremamente grande, com uma série de processos bem definidos e tudo mais, e ali eu acho que eu tive uma outra, aquisição de competência que foi justamente esse olhar um pouco mais estruturado para o negócio. E aí, acabo na XP Investimentos, que eu me dava muito com os sócios principais, visto que eu já me relacionava com o mercado de ações desde bastante cedo, e foi uma experiência maravilhosa, né. Eu entrei muito no começo, então todos esses que hoje a gente lê os livros, sabe, as histórias e tudo mais, o Guilherme Benchimol, Marcelo Maisonave, a gente trabalhava junto numa mesa, trocava muita ideia, muita informação. Erramos demais, acertamos demais, e por mais que a gente operasse no mercado financeiro, eu creio que eu era uma pessoa muito mais de estratégia de negócio, menos financista e mais de estratégia de negócio, tanto que eu acabei, atuando em diversos campos da XP, né. Sim. Mas a gente saiu de fato de uma empresa de, sei eu, quando eu entrei ali, deviam ser menos de 15, 20 pessoas, para uma XP Investimentos extremamente robusta, né, e que deu um repertório de empresas de crescimento, de empreendedorismo, de acerto e erro, de errar, mas corrigir rápido, que foi essencial para que hoje eu pudesse, como tu bem dissesse, né, ter algumas referências do que fazer e o que não fazer. E é algo que eu tenho estimulado muitas pessoas a fazerem, né, pelo menos o que eu quero para o meu filho, ou filha, e se por acaso eles seguirem uma carreira de empreendedorismo, de gestão, de negócio, porque podem ir para um caminho completamente oposto, mas se for esse o contexto, passar de fato por empresas pequenas que se tem acesso ao dono e que se tem acesso à tomada de decisão, porque eu acredito que aí é a maior escola, né. Na Anshan eu tive um contexto estranho, porque muito cedo eu era uma liderança dentro do escritório, então me faltava muitas vezes Repertório. referência, né. Eh, Dentro da PwC era uma estrutura muito verticalizada, então quer dizer, eu tinha acesso direto a pessoas de instância um pouco superiores à minha e logicamente era muito longe dos principais líderes da organização. E enquanto na XP eu tive, trabalhando junto com pessoas que de fato estavam fazendo acontecer. Então esse é o meu grande estímulo, né, falando Bacana. de Enxergar todas as peças do quebra-cabeça. e principalmente ter acesso à principal referência, né, que é algo que hoje a gente trabalha muito nas organizações, se fala muito de organizações flats, horizontalizadas, com menos burocracia, com mais agilidade, e esse acesso, às pessoas, às informações, às tomadas de decisão, eu acredito que ajudem a criar uma um grupo de pessoas com muito mais conhecimento do negócio, com uma atuação muito mais estratégica, com um posicionamento mais protagonista, com uma capacidade melhor de resolver problemas, com maior incidência do seu trabalho naquilo que realmente importa para a empresa. Então, são valores que também a gente acaba misturando um pouco, né? Aquilo que a gente acaba atuando dentro da companhia com histórias, com vivências que a gente teve ao longo do tempo. Sim. Mas eu acho bacana porque tu fala sobre essa coisa de ter acesso às pessoas, né, as pessoas que tiveram a ideia, né, muitas vezes, as pessoas que quiseram fazer o negócio acontecer, que saíram às vezes do zero.
E a gente teve vários convidados nossos aqui, que às vezes vieram de empresas familiares, mas que contaram algo muito semelhante, que é aquela coisa do passaram por todas as funções, tiveram acesso a todas as partes do processo da construção daquela empresa, desde a ideia, do propósito, até a operação, para daí conseguir entender, tá, como é que eu faço para gerenciar esse negócio a partir daqui, né? Que é um pouco disso que você tá falando, vai criando esse repertório. E faltou o gancho aqui. Em que momento, em toda essa trajetória, tu decide, né, que faz sentido para ti se Entendi. tornar um empresário e não mais tá fazendo parte de uma empresa já existente? Essa história é curiosa e ela não foi através de um passo, foi através de alguns passos, mas eu vou até resumir aqui e pular alguns, para facilitar, porque primeiro quando a XP criou aquele modelo de agentes autônomos, que são como se fossem esses escritórios, a gente acabou montando um, viramos um dos maiores da rede e tivemos uma proposta de aquisição do negócio, e aí a gente, enfim, fez um processo de venda da operação e acabou que muito cedo eu me vi desempregado, né. Eu achei que, poxa, ia ser um momento maravilhoso, que eu estava com, pouca idade, com um dinheirinho no bolso e tudo mais, e aí começa a bater aquela ansiedade, né, sobre: "Puxa, o que que eu vou fazer?". Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, porque de fato o processo, a oportunidade, né, do negócio foi muito boa, mas eu não tinha um plano muito claro para o futuro. Eu acho que aí já é algo que eu sempre trago também, né, quando, converso com alguém da possibilidade ou de sair, fazer um movimento estratégico tendo uma segunda via, ou então se preparar para um momento de transição que pode levar mais tempo do que normalmente se Uhum. tem a expectativa. Dentro disso, então, já tive uma atuação empreendedora ali dentro do ecossistema da XP, com esse escritório, mas eu tinha uma percepção que o mundo estava mudando muito rápido e que a gente precisava trazer, para cá novos modelos de negócio com base tecnológica. Isso era de 2017, 2018, estava se criando um ecossistema de startups, de aceleradoras, de investidores, etc. E eu entendi que eu precisava ir para a fonte e beber dessa fonte para, então, empreender um novo negócio com base digital. E foi muito interessante, porque eu fui, nessa época, morar no Vale do Silício, e lá eu percebi que grande parte desses movimentos eram orquestrados dentro de aceleradoras, de ecossistemas, de hubs de inovação, que faziam com que startups encontrassem investidores, que encontrassem mentores, que encontrassem grandes empresas, que conectassem os próprios empreendedores, e isso fazia total diferença, né, na vida dessas pessoas, desses empreendedores e até das empresas tradicionais que precisavam se transformar, que precisavam inovar. Aí foi quando eu voltei para Porto Alegre e disse assim: "Não, esse é um negócio". Na verdade, saí de lá pensando em montar um negócio totalmente fui para lá pensando em montar um negócio totalmente digital e voltei para cá pensando em criar um negócio, um espaço físico, né, um shopping center da inovação. E foi aí que eu desenhei um projeto que chamava Inova Hub, junto com um sócio que era o Frederico Mendes, e nós trouxemos, todo um desenvolvimento, né, de um desenho de um ecossistema para 31 investidores, tá, 31 grandes empresários, e eu recebi 31 nãos, né. Foi muito interessante nesse contexto, Uma unanimidade uma praticamente, né. unanimidade, né. Isso é raro. E uma vez foi muito interessante, porque hoje esse projeto ele é o Instituto Caldeira, tá, então eu vou Sim. falar de trás para frente aqui para a pessoa entender um pouquinho da dificuldade que era em 2017, que era pouquíssimo tempo atrás, de vender uma ideia de um ecossistema de inovação, né. Quando eu chegava e eu me lembro de uma vez que eu já devia ter levado uns 15, 20 nãos, então já estava, assim, um pouquinho, né, quando era mais um não, beleza, Vou maravilha, para o tomamos um próximo. cafezinho, vamos Já para a até se próxima, acostumou. já estava acostumado, já nem estava esperando muito, assim. Mas, levantou a mão um conselheiro do Sicredi, e ele disse assim: "Não, Felipe, eu entendi. É como se fosse um coworking, só que as pessoas vão estar trabalhando lá de diversas empresas,
sem paredes, talvez sem vidro, separando, misturadas, criando projetos, assistindo palestras no meio. Eventualmente, meus funcionários vão almoçar com o funcionário da empresa concorrente e tudo mais. Foi exatamente isso. Ele falou assim: pô, tem alguma coisa a mais que eu não queira nesse teu projeto? Porque esse teu projeto é a síntese do que eu não quero. Eu quero meus funcionários concentrados, aprendendo o que eu quero que eles se desenvolvam dentro de uma trilha de carreira, sem almoçar com concorrente, sem absolutamente ninguém tendo acesso ao que aparece no computador deles, né? E foi muito interessante, porque a gente foi calejando e, logicamente, esse processo dos nãos, eles acabam nos trazendo elementos para melhorar o projeto. Então, de certa forma, cada não era uma pequena consultoria também, porque eu perguntava o porquê, né? Anotava aquilo que fazia sentido, eu melhorava, aquilo que não fazia sentido, eu buscava melhorar pelo menos no speech, né? Organizar a fala para que Sim. aquela porrada que eu ia receber, eu já, né, tivesse um contra-ataque pronto, ou pelo menos já respondesse esse anseio antes do coisa. Mas isso foi, e enfim, e aí um grande empresário gaúcho me ligou uma vez e perguntou: "Como é que tá o teu projeto?" E eu falei: "Olha, tá tendo uma dificuldade muito grande de encontrar viabilidade financeira, né, porque imagina como um shopping e tu passar Não para só as." financeira, de aceitação mesmo da ideia, né. Porque todo mundo gostava, todo mundo achava fantástico, mas a resposta era assim: "Não, lança e se a gente vê que tá bacana, a gente vai para lá". Só que é mais ou menos a ideia de lançar um shopping sem as âncoras. Não, tu precisa das âncoras Sim. para ter a viabilidade. Enfim, e aí o projeto ele acabou mudando de mãos, né, se logicamente, acoplou a outras ideias e se formou o Instituto Caldeira, que hoje já é um sucesso, tá indo para a fase 2 com mais 70.000 metros quadrados, né. Mas chegando na Beta House, o que foi acontecendo, e por isso que eu te disse que foi um processo de certa forma não planejado, é que esses mesmos empresários que estavam me dando não para o que hoje é o Instituto Caldeira, na época Inova Hub, eles diziam sim para uma outra questão que eu estava vendendo, e que era a velocidade da transformação, o redesenho das estratégias, o alinhamento à nova economia, a conexão com startups e todos esses movimentos de transformação digital que começavam a borbulhar. Então o pessoal disse assim: "Não, olha, esse teu coworking aí a gente não está entendendo bem, mas vem aqui dar uma consultoria, vem aqui dar um treinamento, vem aqui, reforçar a nossa estratégia, vamos ver o que que, né, faz sentido a gente revisar, vamos ver se isso está adequado, que, né, tu está vendo no Vale do Silício, eu fui para a China, fui para diversos lugares para desenvolver esse projeto, né. E aí, de certa forma, a Beta House começou a nascer, né, começou a nascer como uma Demanda do consultoria, mercado. como uma demanda do mercado, uma eu presa, né. Certa vez, e essas histórias são maravilhosas, né, porque tu olha, assim, o LinkedIn, Instagram, estão lá números maravilhosos, um monte de país, etcétera, mas, os bastidores são sensacionais, né, porque eu fui convidado para uma reunião numa empresa grande, multinacional, falei assim: "Não, preciso ter um site, eu preciso ter um cartão de visitas e tal", e aí eu passei a noite programando um site. Quando eu acabei de ver aquele site, assim, às 6 da manhã, porque a reunião era às 8, e disse assim: "Nossa, esse site diz tanta coisa, mas não diz nem o que eu faço", porque eu não sei ainda o que que a gente faz, né. E tava lá o site cheio de teses e tudo mais, logicamente ninguém teve interesse no site, ninguém já não trocavam cartões de visita, e todo aquele meu projeto, ele talvez tenha funcionado só para eu ter um entendimento de que eu precisava deixar as coisas mais claras. Mas enfim, isso acabou, sendo um projeto, o outro quase como um freela de estratégia e inovação e nova economia, e foi assim que começou a Beta House, né, eu trouxe uma pessoa, trouxe outras, depois eles viraram meus sócios, depois desviraram meus sócios, porque a empresa quando está começando ela tem, né, uma transição de pessoas que participam que é absolutamente natural. Mas enfim, e eu sempre tive esse incômodo muito grande, né, as pessoas sempre me perguntam por que que eu não estou em São Paulo ou tal, que é um lugar que eu vou pra bastante. Eu sempre considerei que a gente tem uma economia aqui que ela precisa de um empurrão, né. A gente tem empresas fantásticas, a gente tem pessoas fantásticas, a gente tem
um ambiente cultural, né, de muito trabalho, advindo das nossas colonizações italiana e alemães, que fizeram aqui todo um desenvolvimento do nosso estado. A gente tem recursos naturais, a gente tem belas paisagens, a gente tem uma abertura para o turismo, a gente tem praia, serra, a gente tem Parece que muita o Felipe está coisa. descrevendo o paraíso, né? É o Rio Grande do Sul, gente. É o Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor. Mas eu sempre entendi que, poxa, se a gente não, de certa forma, conseguir acelerar esses negócios, botar brilho, deixar o nosso ecossistema, né, de negócio mais sexy, trazer uma cor para essas empresas, muitas vezes muito tradicionais, muito preto e branco, muito galgadas e estruturadas dentro de um ecossistema de negócio que precisa ser revisto, a gente iria perder muita competitividade. E isso é algo que eu tenho muito no meu sangue, tenho que ter um cuidado gigante quando eu faço uma proposta, porque eu já quero entrar em tudo e às vezes eu estou me metendo em questões que não são nem do nosso escopo, né? Porque a gente vai sendo convidado para trabalhar em diferentes coisas, e entra no conselho, entra numa diretoria, faz uma reunião e quando vê a gente está participando de tudo. Mas, de fato, é um incômodo muito grande, né? Essa falta de competitividade é algo que eu me incomodo demais. E é isso que eu brigo todos os dias através dessa ferramenta que é a Beta House. Hoje a gente está, como a Ana disse, com projetos em 4 países, 8 estados brasileiros. A gente tem uma vertical de educação corporativa que já capacitou mais de 6, 7 mil pessoas. Então, a gente está bastante feliz, mas dando os primeiros passos em relação àquilo que a gente tem como ideal, né? Achei muito bacana que tu fala, quando a Alessandra te perguntou o que te fez falar, não foi um único ponto, né, foram várias coisas. Isso é muito legal quando a gente fala de processo de planejamento de carreira, né, até para quem tá querendo empreender, porque as pessoas acham que vai ter um momento mágico, né, aquela coisa do desenho animado da luzinha que brilha e ali, agora eu virei empreendedor, e não é. Uma soma de várias coisas. E aí quando tu fala também que, a coisa foi se construindo, né, e eu vejo muito também as pessoas com essa ansiedade de que vai ter um momento em que a resposta vai estar desenhada e pronta. E aí é a hora de começar, mas não é, né. A gente vai começando, o caminho vai se construindo caminhando. Se tu fosse esperar o momento certo de criar a Beta House como ela é hoje, talvez esse momento nunca chegasse. Foi justamente essa coisa do cria um site, né, cria um cartão de visita, depois não usa nada disso e depois surge a Beta House do tamanho que é hoje, né. É. Acho que são inspiradores esses 2, feedbacks aí, essas 2 histórias. Aproveitando esse link, assim, acho que tu já falou um pouco, né, mas a gente vai reforçando. Se tu pudesse escolher, a gente fala dos pontos de virada, né, do Flávio Augusto, né, o que tu diria que foram grandes pontos de virada na tua trajetória? Acho que alguns tu já contou, mas se tu pudesse dizer um grande erro, um grande acerto, o que tu traria, assim, de marcante? Eu não conheço os pontos de virada do Flávio Augusto, tá? Então, Ele fala talvez dos eu pontos de responda. inflexão, que são um pouco do que tu falou, assim, pontos na vida que se a gente tivesse seguido por um Marcaram, caminho né? diferente, tudo teria sido diferente. Então, a tua escolha, por exemplo, de ter ido para o Vale do Silício, de não ter ficado na XP ou de não ter ficado na PwC, certamente foram alguns pontos de inflexão aí. É. Isso é super interessante, assim, porque a família do meu pai vem de uma família empresária, a empresa tem quase 150 anos, então uma indústria que, se por acaso eu tivesse assumido, se eu não me engano, eu seria a primeira geração, desculpa, a primeira, sétima geração a assumir uma empresa no estado, né? Então, e tinha ali, de certa forma, uma certa trilha, né, ou uma expectativa que eu fosse para a empresa, um caminho meio claro. Eu sempre fui o primo mais velho, o primeiro primo homem, então tinha uma expectativa em relação, eu já gostava de negócio, tinha uma expectativa em relação a isso. Ao mesmo tempo, pelo lado do meu avô teve enfim, foi um jurista bastante conhecido no Brasil, e se tinha uma expectativa também que eu fosse seguir pelo lado do direito, seguir a carreira do vô e eventualmente tocar o escritório. Eh, não fiz nenhum deles, né, então aí já foi um ponto de inflexão, porque Perfeito. tinham 2 caminhos ali, né. E não é que eu me arrependo, mas hoje eu olho assim: "Poxa, eu podia ter facilitado um pouco mais a minha vida", assim, sabe. Tinham 2 barquinhos já ali com seus motorzinhos Mas tinha muita construídos e tudo pressão mais. ou não era uma opção, assim, Não, acho aberta? que eram mais opções. E, e eu sempre entendi que na verdade não foram nem dúvidas, foram inflexões porque foram tomadas de decisão, mas eu não tive muita dúvida em relação a isso,
Porque eu sempre fui um pouco fascinado pelo novo. Eu sempre fui um pouco fascinado por aqueles negócios mais sexys, por aqueles negócios que ainda estão pouco desenvolvidos, né. Então, quando eu comecei a ouvir de ações pela primeira vez, aquilo me fascinou. Quando eu comecei a ouvir sobre transformação digital, aquilo me fascinou. Quando eu ouvi sobre o Vale do Silício, aquilo me fascinou. Quando eu ouvi sobre a China e o processo de transformação digital na China, e os carros elétricos e o 5G e várias tecnologias, aquilo me fascinou. Então eu sou muito fascinado por alguns temas e aquilo acabou me movendo de uma forma natural, né. Mas sim, teve pontos, na XP foram vários processos decisórios, depois montar uma operação linkada à XP ao invés de seguir sendo, sócios do negócio principal, teve, a questão de vender a empresa que eu tive, sair dela, na verdade foi um rearranjo societário que nós fizemos, foi uma venda para os meus sócios. Então teve uma série de inflexões que fizeram com que eu acabasse aqui, né. E eu vejo, Ana, muito desse comentário que tu fizeste em relação a ge ao empreendedor que por vezes quer uma ideia, que uma luz que puxa isso, etcétera. E, quando a gente olha o mercado empreendedor nos Estados Unidos, a gente percebe o quanto que aqui a gente, principalmente de startups, tá, que não é o meu mundo, eu acabo, falando um pouco disso, porque eu acho que é uma referência da nova economia, mas a gente sempre trabalha com empresas maiores. Eh Lá, quem é o startupeiro? O startupeiro é alguém que estudou em Wharton, é alguém que estudou em Stanford, é alguém que fez um MBA ou um mestrado na UCLA e junta com o cara do Google, junta com um cientista de dados, junto com uma coisa, porque eles estão percebendo um grande problema e aí eles chegam já dentro de um ecossistema super robusto, né, de capital, de conhecimento, de uma série de fatores que ajudam esse tipo de empreendedorismo, né, mas a partir de uma, experiência muito grande dos fundadores, né. E são esses caras que têm 35, 40 anos, essa é a idade média, dos, founders de sucesso nos Estados Unidos, acabam tendo uma trilha de muito maior sucesso do que aqui. Aqueles cases que a gente ouve, né, do Mark Zuckerberg, que fundou o Facebook lá no começo, etcétera, junto com o Eduardo Saverin, brasileiro, são fora da curva. Essa não é a regra, essa é de longe a exceção, né. E o que aconteceu é que, na minha leitura, pelo menos, é que essa nova geração, uma geração ansiosa, que começou a ver o trabalho através de uma trilha de desenvolvimento longa, né. Imagina, quando eu era da faculdade, assim, o sonho de consumo profissional de qualquer pessoa era ser estagiário da Gerdau, para depois virar trainee da Gerdau, para depois virar o analista 1 da Gerdau e tudo mais, e quem sabe em 10 anos virar supervisor ou um gerente, em 15 anos e Uhum. com 25 anos de carreira a pessoa seria um diretor, né, se conseguisse chegar lá. Então sempre vi uma rota longeva. E quando veio a ideia de uma empresa que está trabalhando diante de um ecossistema, tudo colorido, que volta e meia tu tá no palco fazendo pitch, que tu tá trabalhando com aquilo ali acabou sendo para as novas gerações uma bela desculpa para pular uma série de etapas. Inclusive a gente tem dentro da Beta House um rapaz que é o Gui, que ele teve uma trajetória empreendedora e recentemente ele disse assim: "Cara, eu quero voltar porque eu estou me atrapalhando, né. Eu estou aqui dentro de um contexto, o dinheiro parece que existe, mas não existe, é muito palco, mas pouca execução, etcétera". E ele mesmo começou a sentir uma base falta de uma base um pouco mais Perfeito. estruturada. Então, essa ideia de acelerar um processo de empreendedorismo, quando a gente não tem as bases, suficientes e tudo mais, eu creio que elas podem ser super interessantes dentro de um viés de aprendizagem, né, porque acho que é legal uma experiência de empreendedorismo cedo, mas ela precisa ser configurada Uhum. dentro de um contexto que: "Olha, eu estou indo lá para aprender, isso aqui não necessariamente vai ser minha vida, pode ser que eu volte para a empresa tradicional, etcétera", porque até o empreendedor ele fica com mais conforto, entendendo que aquilo ali é uma fase e logicamente precisa conciliar, né,
com a vida que ele vive, com a realidade financeira e tudo mais, porque tu vai ter um pouco mais de insegurança em relação aos teus ganhos do que propriamente, seguir uma trajetória profissional mais bem formada, né. Total, a gente diz que tem uma coisa que não substitui o tempo, né. Tem coisas que precisa ter, a gente diz, tem que ter vivência, né, tem que ir lá, Repertório, experimentar, viver os aprendizados, voltar, errar. Tem coisas que não dá para cortar, não tem atalho, né, como a gente brinca. Bom, Vamos lá para a vamos para a próxima? próxima, então, já que falamos, então, que o Felipe tem uma longa trajetória, uma longa experiência aí de mercado e acompanhando empresas. Nessa tua experiência hoje, o que que tu vê que são os principais acertos de um empresário, de uma empresa que está crescendo, está se desenvolvendo de forma estruturada, e os erros também de uma empresa que não, né, não está indo muito bem, está precisando chamar o Felipe, está precisando chamar alguém, né? Quais são esses erros e acertos mais comuns, né? Não deve ter uma coisa que é fixa, né? Mas os mais comuns que tu vê nessa trilha hoje. Vamos lá, até peço desculpa que às vezes minhas respostas elas não são tão diretas e óbvias, mas eu acabo Mas qualquer sentindo um coisa a gente pouquinho. puxa, A né, gente Ana? puxa, elas sendo ricas em informação Isso tá Tá. aí. valendo. É, de vez em quando eu sinto um pouco da necessidade de trazer um pouco de contexto para que a resposta Não fique um tem pouco mais problema. Não é bom. clara, né. Durante muito tempo, eh, as empresas buscaram 2 coisas: serem grandes e serem ricas, certo? São os 2 grandes vieses de um empresário, desse que dá dinheiro e crescer o negócio, né. E esses 2 vieses, eles continuam absolutamente válidos. Mas quando a gente vive um contexto de mudanças muito rápidas e muito profundas, surge uma nova capacidade que o empresário precisa absorver e desenvolver no seu negócio, que é a capacidade de se transformar ou de se adaptar às novas realidades, né. Que já é algo perigoso, porque quando a gente já fala de se adaptar às novas realidades, pressupõe-se que a gente está atrasado, né, que o mundo mudou e agora eu tenho que correr atrás, né, disso aqui que, eu não consegui ser protagonista. Então, na verdade, a gente pode ter a opção também de ser protagonista da mudança. Tem vários negócios que buscam redesenhar a maneira como seus setores atuam, como atendem os clientes, como cortam o intermediário ou potencializam o intermediário, enfim, existem várias maneiras, vamos dizer assim, de atuar diferente nos seus contextos. Mas talvez, eh, o grande desafio do empresário hoje seja lidar com mudanças, né. Isso porque toda a estrutura das organizações, ela foi pautada e desenhada justamente para um processo de crescer e dar dinheiro. E essa competência de se transformar é uma competência que ela foi originada há pouquíssimo tempo, né. Se a gente olhar dentro de um espectro de mudanças mais rápidas, talvez tenha sido primeiro a transforma se a gente olhar por um prisma um pouco mais longo, acho que a globalização foi um grande movimento, né, que já deve ter 25 anos mais ou menos, quando Thomas Friedman lançou O Mundo é Plano e trouxe o conceito do mundo global de negócio. Mas depois a gente viveu a transformação digital, que é um conceito de 10 anos, 15 anos, e que acabou tendo muito mais robustez na pandemia, que foi ontem, né. Então esse contexto de adaptação à mudança, e transformar a gestão da sua empresa numa gestão de uma empresa ágil, mesmo ela sendo grande, mesmo ela tendo suas estruturas, mesmo elas tendo seus KPIs ou OKRs relacionados a crescimento e resultado financeiro, eu acredito que seja o grande desafio. É uma mistura de melhoria contínua e inconformismo, que teria que ter o empresário, né, não tá ter um bichinho Uhum. ali, não, só isso não tá bom. Só que a gente vê hoje pelo menos no Brasil, né, a maior parte das empresas são micro e pequenas empresas, né, as maiores empregadoras são micro e pequenas empresas. Eu vejo que nessas, às vezes, tem uma dificuldade de sair do "sempre foi assim" e se colocar à prova, né, principalmente indústria e coisas assim. Já as médias e grandes, até por necessidade do mercado, vão mais no fluxo de ter que mudar até para não ficar para trás na concorrência, né. E erros, Felipe? Erros? Erros pessoais ou Do erros líder?
Não sei, Ana, o Os que é 2, os Ana. 2 da empresa, da É aquilo, liderança? né, tu tem 2 papéis, né, a gente sabe que tu acerta e erra como líder na tua empresa, mas tu também vê muita coisa com os teus clientes, então, É, o exemplo que tu quiser trazer pra gente, que tu acha é, que vai enriquecer aí o nosso. é. Eu acredito que o empreendedor brasileiro, e tem aquela famosa, frase que até eu nem sei qual é a versão original, né, porque às vezes fala que se é 1 minuto para cortar uma árvore, tu passa 50 segundos afiando o machado, não interessa o tempo, mas a ideia de tu ter um planejamento melhor e ter uma gestão melhor daquilo que tu faz, eu acredito que seja algo que o empreendedor e o empresário brasileiro ainda deva desenvolver muito, né. Eu percebo grandes empresas com planejamentos e estratégias muito rasas, feitos a partir de frameworks e templates de 50 anos atrás, fazendo matriz SWOT, desdobrando direto em projetos, que não é que não seja, a gente também trabalha com, mas assim, isso é o básico do básico. Se a gente olhar para o que o mundo demanda hoje, a gente está falando eh, de algo extremamente limitado, tá? Então, eu percebo planejamentos estratégicos muito rasos e depois uma execução e uma gestão que elas são muito mais dolorosas, justamente por não conseguir conciliar uma estratégia bem definida e um modelo de gestão bem definido que deve ser traduzido ou deve ser a tradução dessa estratégia, né? Porque uma estratégia, ela define parâmetros de gestão, ou pelo menos deveria definir parâmetros de gestão, né, uma forma de gestão, né. E quando a gente tem um processo de transformação, um processo de mudança, a gente precisa trazer para o elemento de gestão uma série de, características de empresas em transformação, que são trabalhar com muito mais dados, os dashboards de gestão à vista, a criação de squads para atingir determinados objetivos, uma clareza melhor dos indicadores de resultados que melhor traduzem as transformações necessárias, um ambiente com maior acesso a informações, um ambiente com testagem mais rápida de determinadas situações, e muitas vezes isso não existe. Então a gente pega hoje a Beta House ela trabalha bastante com empresas de 100 milhões a 1 bi de faturamento. Ela não se limita a isso, tem clientes maiores, tem clientes menores, às vezes também o mesmo número em diferentes setores representam coisas completamente diferentes, né. Mas a gente percebe empresas absolutamente fantásticas e que por vezes pecam em algumas coisas básicas que geram um custo de tempo, de eficiência, de recursos financeiros extremamente grande. Então, se eu tivesse uma bandeira, essa bandeira ela teria 3 cores, né. A primeira cor de um bom planejamento estratégico. Um bom planejamento estratégico de verdade, um planejamento estratégico que olha para o futuro, que entende tendências, que entende cenários, que cruza informações, que traz dados, que realmente coloque a empresa num nível de competitividade por si só muito diferente dos concorrentes. Esse é um primeiro fator. Segundo, é criar uma gestão integrada a esse planejamento estratégico. Uma gestão que traduz todos esses objetivos de transformação em elementos de métodos de governança, de cultura, para que de fato aquela transformação ocorra. E, em terceiro, o foco no cliente, né, porque é dentro do cliente que estão as maiores oportunidades de mercado. E é quando a gente fala de foco no cliente, a gente não está falando somente de um bom dia com um sorriso numa loja, a gente não está falando somente de uma medição de NPS, a gente está falando de elementos que ajudam a empresa a faturar mais, que reduzem o que a gente chama de churns invisíveis, né, que é aquela perda de cliente que a gente por vezes não sabe por quê ou da onde veio, que aumenta a tua capacidade de cross-sell, ou seja, de trazer novas soluções para o cliente que já existe, que aumente a tua oportunidade de upsell, que é fazer com que o teu cliente ele tome mais valor daquilo que você tem a entregar. E eu acredito, se a gente tem um bom planejamento estratégico, uma boa gestão da estratégia, né, com foco em resultados, e uma experiência do cliente bem evoluída, a gente tem
3 elementos, e esses são os elementos que eu mais sinto falta nas empresas, que quando olha, assim, o financeiro, as empresas têm um bom financeiro, olha a logística, tem uma boa logística, olha, o RH tem o seu RH e tal. Mas um bom planejamento estratégico, uma boa gestão da estratégia, uma boa experiência do cliente, são escopos da empresa em que eu acho que a nossa maturidade, né, a maturidade média do empresário, brasileiro, gaúcho, aqui da região de Gravataí, né, e Grande Porto Alegre, eh, ainda é muito baixa. E a diferença que isso faz no sucesso, no legado, nos resultados da empresa são absolutamente gigantes. E eu creio, né, que aí vem justamente o porquê que a gente acaba tendo essa demanda e entrando em negócios para ajudar nesses pontos que, por vezes, eles estão um pouco invisíveis ou menos maduro, né, dentro dos negócios. Eu não sei quem está ouvindo, mas a minha cabeça estava lá no trabalho, agora eu pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que fazer essa parte, tá faltando isso, eu já estava trabalhando lá. Não, mas eu achei bacana acho que tu trouxe, porque acho que uma grande confusão que acontece, acho que eu te ouvindo é importante para a gente começar a ir criando mais consciência sobre isso, né? Porque quando tu fala, o mundo está mudando muito rápido, e a gente tem que estar preparado para lidar com mudança. A gente fala muito sobre essa coisa da adaptação à mudança, seja comportamento, seja negócio. E ao mesmo tempo a gente fala de planejamento, eu vejo com muita frequência, eu atendo mais pessoa física falando de processo de carreira, né? Mas acho que para os empresários acontece igual. Uma confusão das pessoas achando que, para que planejamento se está tudo mudando o tempo inteiro? E na verdade é justamente o contrário, né. Justamente porque está mudando o tempo inteiro é que eu preciso ter cada vez Ter um mais um norte. planejamento estratégico mais aprofundado, como tu diz, com mais estudo, com mais dado, com mais tendência, que vai me permitir ser mais rápido, inclusive, para me adaptar a uma mudança. Então acho que essa tomada de consciência das pessoas, de não entenderem que uma coisa não está contra a outra, elas andam juntas, acho que muda muito. Eu já vou linkar com a minha pergunta, porque a gente ouve muito as empresas falando sobre planejamento estratégico, mas como tu mesmo disse, é muito comum que isso seja raso, seja superficial, seja usando aquelas ferramentas pré-prontas que a gente vê na internet e que muitas vezes nem servem para aquele negócio, para aquele segmento, para aquele tamanho de empresa. Por que que tu acha que a gente vê tanta empresa falando de planejamento estratégico e dizendo que faz, mas no final das contas pouco coloca em prática daquilo, assim? O que que acontece ali que rola aquela coisa do papel aceita tudo e na prática a coisa não acontece? E qual o papel da liderança? E aí puxando um pouco, né, para o meu lado da sardinha de pessoas, mas qual o papel da liderança nesse processo, assim? Qual a diferença que faz ter a liderança de uma equipe, principalmente de uma empresa maior, envolvida nesse processo ou não? Respondendo a tua primeira pergunta, talvez tu precise me lembrar da segunda Eu aqui. lembro, não tem problema. A primeira, eu te diria que a resposta é porque o planejamento estratégico virou um instrumento desacreditado, tá? O planejamento estratégico tradicional, ele não pressupõe a mudança. Ele te dá uma fotografia, então vamos supor que a gente chega em agosto, setembro ou outubro, né, quando as empresas começam a planejar o seu orçamento, planejar o seu ano seguinte, né, elas, normalmente passam por uma fotografia do que imaginam que vão ser os próximos 18 meses, porque ela começou há 6 meses antes, então ela precisa ter uma fotografia, né, com os seus achismos, né, do que vão ser os próximos 18 meses, e a partir daí ela começa a criar um plano para esses 18 meses. Eh, Quando esse planejamento estratégico ele vai a mercado, vamos supor que seja ali no dia 5 de janeiro, né, quando a empresa volta das férias e tudo mais, e o senhor apresenta, ela já tem alguma defasagenzinha de alguns fatores que mudaram, com o tempo, sejam por questões internas, sejam por questões externas, né, que invalida ali um pouquinho. Daí incorre janeiro, tira mais 5%, chega fevereiro, tira mais alguma coisa. Daí Acontece uma março, enchente, uma guerra, conta daí já vai por quase água abaixo. uma nova tecnologia, uma nova lei, um LGPD, uma mudança política, uma mudança econômica, uma mudança social, uma mudança de hábitos, uma mudança, de diversos contextos externos e também internos, como a gente perdeu uma capacidade, entrou um novo ou concorrente, aquilo que a gente tinha como uma força deixou de ser, porque essa área aqui ela saiu o líder da área e tirou mais 2, 3 pessoas que eram fundamentais para uma determinada entrega. Então aquilo que a gente era muito bom, a gente passou a ser só ok.
isso faz com que aquela fotografia ou aquele plano desenvolvido durante 3, 4 meses passa a ser cada vez menos, atual, cada vez menos verdadeiro. E esses gaps faz com que chega março, abril, ninguém mais lembra do nome do PDF, tá, nem da pasta Onde que é que está arquivou? salva, Não. porque a gente percebe que a gente chega nas empresas e as empresas estão discutindo o que fazer sem nunca, como se nunca tivessem feito, há poucos meses atrás, um planejamento. Por quê? Porque mudou tanto que aquele PDF lá já não está inválido. Isso se dá de novo, porque os planejamentos estratégicos, a sua grande maioria, são planejamentos estratégicos superficiais, com metodologias antiquadas, que fazem com que ele tenha um vencimento muito rápido, justamente por não trazer uma flexibilidade ou um olhar para oportunidades e ameaças que inerentemente vão ocorrer ao longo do tempo. E quando a gente fala de gestão estratégica, a gente utiliza uma metodologia que são os OKRs, que é absolutamente fantástico para isso. A gente tem um fluxo de cadências, que são os intervalos de tempo específicos para a gente fazer determinadas revisões. E quando a gente tem determinados períodos de tempo específicos para cada tipo de revisão, eu tenho uma estratégia viva e não uma estratégia temporal. Eu passo a ter uma estratégia atemporal. E essa estratégia atemporal me permite que eu tenha o plano sempre puxando o futuro da empresa, e não o contrário, um plano que ele vai ficando cada vez mais Obsoleto. obsoleto em relação ao tempo. E aí vem, né, o papel do líder, que eu acabei lembrando, Viu? Sabia que eu não ia precisar perguntar de novo. que é de justamente puxar esse assunto, compartilhar o Gravaí, compartilhar o podcast da Sigra, porque no final das contas, quanto mais a gente tiver essa voz, né, que a transformação ela é inerente no contexto que a gente vive. E vocês acham que a transformação ela vai ser mais lenta e menos profunda ou cada vez mais rápida e mais profunda? Mais Mais rápida rápido e e mais mais profunda, isso sem dúvida. Sem dúvidas. Então, essa capacidade de adaptação, ou esse protagonismo na transformação, ela vai precisar ser uma competência cada vez maior dos negócios. Isso é inegociável. Uhum. E a gente precisa, então, trazer os elementos de gestão para isso, que é um gap nas empresas. É um gap gigante nas empresas. Tu mesmo mencionou o Thomas Friedman, né, ele fala do gráfico de que a velocidade da tecnologia em termos de transformação já ultrapassou a nossa capacidade de se adaptar junto. Então a gente agora já está correndo atrás da bola, né, então quem está correndo ainda mais atrás vai ficar mais no prejuízo ainda, né, Alessandra? Com certeza. Vão ter que ouvir o Gravaí. Vamos ter que ouvir o Gravaí. Então, Felipe, a gente falou um pouquinho dos erros e acertos do empresário. Ouvir, salvar, curtir, compartilhar, não é Boa. isso? Isso aí. Exatamente, ó, o Felipe já sabe essa parte. Já falamos ali dos erros e acertos do empresário, né, mas aí vendo a fotografia, a imagem de das empresas. O que diferencia uma empresa, né, que cresce com consistência daquela que apenas apaga incêndio e sobrevive? Eu não posso falar muito de apagar incêndio, porque eu trabalho com uma empresa de produtos químicos, a gente não fala lá em apagar incêndio para não chamar, né. Mas a sobrevivência, tem empresa que sobrevive, né, Aham. só é um pagamento após o outro, um recebimento após o outro, e tem aquela empresa que cresce com consistência. Que tu acha que são as principais diferenças das duas? É. Me veio um livro à cabeça, já que a gente trouxe aqui, né? Que é um livro super interessante. Eu vou ficar devendo o nome dele, mas a história é de a conquista do extremo do Polo Sul, da Antártida, né? Quer dizer, o ponto mais abaixo do mundo. Se é que o mundo tem baixo e alto, mas se a gente olhar o globo, é aquela ponta aqui que seria o Que eixo, no né, mapa que tradicional conecta. tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Exatamente. E aí saíram 2 expedições, praticamente na mesma data, com 2 estratégias completamente diferentes, né. A primeira expedição, ela tinha uma ideia de que, quando o tempo estava bom, a gente vai caminhar o máximo possível e, se fechar o tempo, a gente vai ficar resguardado, né, nos nossos acampamentos até melhorar, e assim a gente vai indo e vai voltando. A equipe 2, digamos assim, tinha uma estratégia oposta. Independente do que acontecer, a gente vai caminhar, se eu não me engano, era 12 ou 14 quilômetros por dia, tal, ou milhas, não interessa,
né? E isso vai acontecer se tiver sol ou se tiver chuva, né? Ou neve ou qualquer tipo de intempérie, né? E foi muito interessante porque a grande maioria pensa que aquela equipe que, quando tinha sol, caminhava o máximo possível, e quando tinha chuva ficava, intocada, né, ela perdeu de muito, tá. Ela perdeu não só em tempo, mas também as pessoas, elas ficavam desgastadas quando aceleravam o máximo, quando o tempo estava bom, e também ficavam em depressão quando ficavam dias intocadas. E fazendo um paralelo com a história das empresas, é mais ou menos assim que a gente vive. A gente tem um contexto, né, político, econômico de muito desafio no Brasil, então quando dá uma janelinha positiva, a gente vai lá e acelera o máximo. E daqui a pouco vem um resfriado e a gente pega e demite, e aperta os custos e faz toda aquela manobra, né? E isso já se provou tanto por essa analogia, mas também por diversas outras histórias empresariais, que até poderia citar algumas aqui, né, numa estratégia incorreta, né. Eh, Se a gente pegar o setor da aviação, ele funciona muito assim, né, surgem as janelas, surgem os spots, surgem as oportunidades, elas vão lá, aceleram, se financiam pra caramba, compram aviões, criam dívidas, etcétera, e quando vem um período de poucas viagens, de variação cambial, etcétera, tu tem quase que um desmonte daquela operação. Agora, outras empresas, e quando a gente percebe as empresas de maior sucesso, né, tiveram movimentos diferentes, né. Claro, aproveitar a oportunidade logicamente é bom, mas é importante também se blindar contra questões que podem gerar ineficiência na sua gestão. A Southwest Airlines foi a primeira low cost do mundo, né. E quando ela criou esse conceito de aviação low cost, porque antes a aviação era um negócio de luxo, né, era tapete vermelho, era um monte de Talheres. lancha, né, a Varig acho que é a maior Referência, né. expressão, né, dessa aviação de luxo e tal que a gente tem no Brasil. E aí a Southwest Airlines, ela nasce como a primeira low cost do mundo em que, eh enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe, passa por tudo, não tem lanche, mal tem água e tudo mais, né. E aí fez um tremendo sucesso e todos os lugares dos Estados Unidos passaram a demandar a Southwest Airlines. E ela disse assim: "Não, no nosso modelo de gestão, a gente só consegue crescer 5 aeroportos por ano", o que era uma taxa extremamente baixa, né. O que aconteceu é que pouco tempo depois da Southwest Airlines estar rejeitando todas as oportunidades, vieram diversas companhias low cost que buscaram acelerar ao máximo quando tinha demanda, né, e fizeram justamente esse movimento. E aí, quando o mercado ficou ruim, o que aconteceu é que elas se deram mal, né. Já a Southwest Airlines, ela entendeu que Aquele que aquele ritmo. ritmo de gestão constante, logicamente aproveitando também um pouco, mas não saindo disparado e depois não mega freando, iria fazer com que tivesse uma operação muito mais consistente e hoje ainda é uma das operações mais consistentes do mercado aéreo. Então isso traz muita aprendizagem para nós, né, assim como diversos outros cases de estratégia que a gente pode estudar, mas que a gente endereçar dentro dos nossos negócios pode realmente transformar as nossas empresas em negócios mais competitivos, e não só as empresas, né, porque isso impacta a sociedade, isso aumenta a arrecadação de impostos, que quer bem ou quer não, é o que acaba mantendo uma parte, né, da nossa política, da nossa sociedade, da nossa infraestrutura. Enfim, então a gente tem aqui impactos que a gente tem uma grande vantagem de que nós somos um país muito novo. Nós temos uma economia extremamente nova. Então, a gente olhar para o velho continente, para a Europa, para a economia de Israel, para a China, para a Ásia como um todo, para os Estados Unidos e ver o que acontece lá. A gente está 30 anos atrás. Então é relativamente, não é simples, mas assim, o benchmark está lá. A gente consegue muito aprender com o que aconteceu lá, né? Ah, os insumos estão aí. E eu acredito que a gente estuda pouco, que a gente vai pouco à universidade, que a gente para de estudar muito cedo, que a gente não tem um processo de atualização muito constante. E eu entendo esse como puxa, como um pecado para as organizações, né.
para os seus líderes e tudo mais. A importância de estar sempre estudando, vendo coisas novas. E hoje a gente consegue fazer isso de tantas formas, Uhum. aqui com podcast, com e-books, com cursos que estão cada vez mais imersivos, com leituras, né? Através da AI você pode pegar, criar, assim, um contexto completamente diferente. Quero saber o porquê da laranja versus física quântica e pedir para a AI criar um podcast. Ele vai criar um podcast maravilhoso falando sobre a laranja e a física quântica. Então, é tão maravilhoso hoje as oportunidades que a gente tem de aprender, de conhecer pessoas, de trocar informações e tudo mais, que é importante que a gente consiga, se movimentar um pouco disso, e além daqueles campos que eu acho que são muito bons, né, que são, esses podcasts e tudo mais abrangentes, porque a média, logicamente, ela é elevada, mas para um grande líder precisa viajar, precisa pegar um avião, precisa ler um livro mais denso, precisa estar com pessoas mais conectadas ao que realmente existe de vanguarda no mundo, Perfeito. né. Sair da sua bolha. É, o tal do lifelong learning, né, é um É. processo que é contínuo, não dá para parar nunca, né. Mas eu digo E o tamanho das suas referências forma quem você é, né. claro, sem sombra de dúvida. A gente fala muito de repertório aqui, né, e é um pouco disso, quanto maior o meu repertório, mais a minha capacidade, inclusive, de ter pensamento crítico para poder separar o que que faz sentido para mim e o que não. Porque não vai ser o one fits all, né, não vai ser tudo igual para todo mundo, né. Mas a minha capacidade de poder ter um repertório maior me permite até dizer: "Olha, para o meu segmento, para minha empresa, para o meu momento". E aí tu vai falando sobre o negócio e eu vou fazendo as comparações com o comportamento humano, porque afinal de contas as empresas são feitas de pessoas, né, então mas essa história da consistência é muito importante, né, eu acho que até reforça a questão do planejamento que a gente estava falando, né. Quando a gente tem um planejamento bem claro, isso vale para um negócio e vale para a gente, para uma mudança comportamental, é muito mais fácil entender que às vezes vai dar para dar aqueles pritzinho assim, né, da intensidade num determinado momento. Mas é muito melhor vários pequenos passos juntos, do que um passo muito rápido para frente que me faz dar 3 para trás. A questão da consistência eu acho super importante. Eu vou dar uma mexida no nosso roteiro aqui, porque eu tenho que fazer uma pergunta para o Felipe que não estava aqui. Ah, fala. Espero que ele não brigue comigo depois. Mas é que quando tu estava falando sobre a questão da estratégia e da importância da questão do planejamento, enfim, me veio uma frase que a gente que é da área de pessoas ouve muito, né, que é a famosa a cultura como a estratégia na hora do almoço. Tu deve ter ouvido já muitas vezes falar isso no café da manhã, não é nem no almoço. E aí eu queria ouvir um pouco de ti sobre qual é a tua percepção disso, né, como que a gente trabalha essa questão de cultura e estratégia. Tu falou um pouco sobre a importância da liderança, né, de eles estarem atentos e buscando essas informações para eles poderem movimentar e trazer isso, mas como é que fica essa questão da cultura versus a questão da estratégia, principalmente em momentos de mudança, de transformação, pegando empresas às vezes mais tradicionais. Como é que vocês enxergam o Felipe, né, mas também como beta assessorando outras empresas? É. A Beta House lida muito com gestão da mudança, né? E isso envolve fatores estratégicos, metodológicos, de governança, de cultura, né? Sempre quando a gente tem esses jargões assim mais populares, eles têm uma grande parcela de verdade, mas a gente não pode dizer que é uma verdade absoluta, ao meu ver, né? Eu digo isso porque hoje, por exemplo, se a gente propor para uma indústria super tradicional, que sempre fez aquilo daquela forma, né. Pega a região de Caxias do Sul, por exemplo, né, que, poxa, uma região de imigrantes, todo mundo trabalha muito, as coisas sempre tiveram uma forma de serem feitas, etc, 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 né. Chegar e propor estrategicamente uma grande mudança, vai ter, tá, nos seus cernes dessa mudança, uma série de desafios comportamentais, culturais, de entender o novo, de entrar no novo segmento, de reaprender coisas novas, etc, Resistência humana. Uhum. que vão ser resistências, e esses são fatores culturais. Tem outros tipos de empresas que têm outros fatores culturais, né. Existe cultura do patriarcado, existe a cultura do investimento, ou seja, eu ia muito bem, daí eu passei a ter investidores, comecei a me atrapalhar, né. Existe culturas de segmentos que se entra e às vezes são segmentos muito diferentes da cultura que era antes, ou por terem muito mais competitividade e pessoas e forma de negociar mais agressiva, ou vice-versa, né. Então sim, a cultura é um fator que precisa ser trabalhado. Porém, né, uma boa estratégia é uma estratégia que ela parte do desafio da dificuldade da mudança cultural,
né? Perfeito. Uma boa estratégia, ela não pode ficar cega para esse ponto. A gente precisa trabalhar dentro da estratégia o processo de mudança cultural que é necessário para que aquela mudança ocorra. Porque senão é a mesma coisa que eu dizer que eu vou correr 100 metros sem estar preparado para correr 100 metros, né. O meu plano de correr 100 metros, ele tem que ter toda a estrutura para que eu possa fazer esses 100 metros no tempo pré-determinado. E aí que eu vejo que não, quando a gente trabalha estratégia de uma forma bem organizada, a gente traz inputs de gestão da estratégia, que faz também com que a gente passe a ter uma boa gestão da estratégia, né, que é como é que a gente coloca aquela estratégia para rodar, com os responsáveis, por todas as matrizes de gestão que a gente implementa dentro de um processo de transformação, que são ferramentas de gestão diferentes daquelas que é o dia a dia do negócio, né. Tem um equilíbrio aí e, logicamente, tem muito sentido nessa expressão, mas eu acredito que ela não é uma expressão absoluta. É que a gente poderia dizer que ela é tipo, a cultura como a estratégia no café da manhã, se a estratégia não estiver bem definida, se não contemplar a cultura no processo de gestão, né, acho que a gente tem que ir dando essas complementaridades para os jargões, para eles não ficarem puros ali. Felipe, lá atrás, numa pergunta inicial, tu falou de um tripé aí de gestão, que seria o planejamento estratégico, né? Seria a Dos questão OKRs. dos Da gestão. OKRs, né, da gestão, e seria a experiência do cliente, na realidade, seria o foco no cliente. Por que que esse tema do foco cliente virou tão estratégico agora? Eu acredito porque é uma área perdida dentro da empresa, né. Quando a gente olha o marketing, existe a área de marketing, quando a gente olha para o RH, existe o RH, quando a gente olha para o financeiro, tem o financeiro, então tem seu dono, tem sua estrutura, tem as suas métricas, tem toda a sua o seu histórico, né, de acertos e erros e tudo mais. E quando a gente olha alguns temas transversais, como a estratégia, a gestão e a experiência no cliente, a gente tem aqui, assuntos que, por vezes, eles não têm o seu responsável, não têm as suas métricas, não têm os seus processos bem definidos e que, às vezes, eles ficam perdidos. Ficou muito no feeling. Ficam no feeling, ou ficam no marketing, ou ficam no comercial, ou ficam, em alguma área de treinamento. E quando a gente não tem uma responsabilização direta, e não precisa ser uma área, pode ser um comitê, pode ser uma estrutura organizacional diferente que responda a esse assunto, ficam gaps de oportunidades perdidas, né. Que é justamente quando a gente e isso tem um espelho gigantesco no resultado, né. Se a gente quiser ver uma empresa que tem boa ou má experiência no cliente, só através de um balanço, por exemplo, a gente já consegue ler. Por exemplo, qual é o ganho de faturamento que ela tem? Qual é o nível de cross-sell, que é um cliente demandar mais de outros, consumir mais de outros serviços ou soluções daquela empresa, né. Qual é o nível de upsell, né, que é uma empresa, consumir mais ou de uma forma mais profunda aquelas soluções, né. Qual é o nível de churn, que são os clientes perdidos, né. Então, através de alguns KPIs, a gente consegue ter uma leitura se aquela empresa tem uma boa estratégia de experiência no cliente ou uma má estratégia. E quando a gente endereça isso de uma forma metodológica, mapeando a jornada do cliente, os pontos de atrito, as o processo de resolução dos pontos de atrito, redesenhando pontos da jornada, redesenhando, fluxos, mudando algumas lógicas, do cliente, e a gente traz isso seja de, benchmarks externos, mas muito de competências que já estão na organização, só que precisam ser trabalhadas, precisam ser organizadas, precisam ser desenvolvidas, precisam ser implementadas. A transformação que acontece nos resultados é absolutamente gigante. Seja por uma questão de acesso às informações que muitas vezes estão ocultas, porque tem um trabalho de pesquisa que é inerente aqui, e cruzamentos com dados financeiros. Hoje a gente entra dentro de uma empresa, a gente sabe exatamente quanto que ela está deixando de faturar por perda de cliente, por eliminação de oportunidades de cross-sell, de upsell, de churns. Então,
isso faz com que a conta ela fique muito positiva. O nível de investimento e experiência no cliente, né, através da sua estrutura metodológica versus o ganho que a empresa tem nos seus resultados é absurdo, né? E hoje a gente tem trabalhado com uma série de organizações no sentido de trazer essa maturidade, de trazer esse olhar, de trazer essa dinâmica, e a gente percebe que os impactos nos resultados são gigantes. Felipe, nossa última pergunta, para a gente ir para o nosso quadro final, depois que é uma surpresa. A gente brinca, né? A gente estava falando dos jargões, né? Eu vou trazer mais um, que a gente brinca que é casa de ferreiro espeto de pau. Então, a gente está falando muito de gestão de estratégica, tu falou de uma série de metodologias, né? Como que funciona isso dentro da Beta House? Agora falando o CEO da Beta House aqui, como que vocês trabalham essa questão da estratégia? A empresa vem crescendo muito, eu tenho acompanhado aí o quanto vocês têm ampliado em termos até de oportunidades, né? Gente indo trabalhar com vocês. Como que vocês fazem essa gestão interna? É. A gente cuida muito, tá, para justamente não incorrer de a gente achar por que que acontece o caso de feira de espeto de pau? Porque a pessoa acha que sabe daquilo e acaba negligenciando no dia a dia, né, então, poxa, eu sou uma empresa de RH, eu presto serviço para uma série de empresas e eu vou lá e cuido mal do meu RH, porque eu acredito que aquilo automaticamente vai acontecer. A gente cuida muito disso, tá. E a Beta House, até o nome Beta House também vem do Thomas Friedman, acabou sendo uma referência aqui, né, porque um dos conceitos do Thomas Friedman é que num mundo globalizado é bom ter nomes globais, né. Por exemplo, se você quer que seu filho estude nos Estados Unidos, não pode colocar um nome super latino, tipo Teresa, que ela vai ficar estigmatizado, né, e para negócios isso é super importante. Então Beta House vem de uma versão, eh, em constante desenvolvimento e house vem de um lugar que é referência. E dentro dessa ideia de ser referência, a gente sempre testou muitos elementos dentro de casa. A metodologia que hoje a gente ensina de OKRs, que foi um dos grandes fatores com que a gente tivesse ou esteja vivenciando, experienciando todo esse crescimento, vem porque nós trabalhávamos dentro de casa os OKRs, e aí uma empresa, que foi a 99, ao se tornar um unicórnio, a gente acabou ajudando eles a fazer um planejamento estratégico e a gente trouxe o conceito de OKRs para fortalecer a gestão da empresa, né. E isso fez com que outras empresas, né, fossem referenciadas e assim o produto acabou escalando. Ou seja, foi uma prática interna que acabou indo ao mercado. Experiência do cliente é a mesma coisa. Nós temos um NPS de 94, que é absurdamente alto, né, um NPS de 70 ele é muito alto. O NPS é uma escala de -100 a +100. Então um 94 ele talvez seja um 9,8, um 9,9, por mais que não se possa fazer essa referência direta, já que a fórmula de cálculo é outra. Mas, a gente sempre trabalhou com Health Score, por exemplo, então todos os clientes da Beta House, a gente tem 7 elementos de medição que a gente atualiza todo o mês para entender como é que está a relação e o trabalho com aquele cliente. A gente tem uma mensuração de over delivery, ou seja, o que que eu estou entregando a mais para cada cliente. Eu entendo todas as fricções através de um desenho de jornada que nós temos. Então a gente reuniu uma série de boas práticas e a gente foi endereçando e criando o nosso maneira de trabalhar a experiência do cliente, que quando a gente começou a mostrar para o mercado como que isso acontecia, o mercado começou a nos demandar. E isso acabou se tornando um serviço. Então, a grande verdade é que as nossas 3 soluções principais, que é a planejamento estratégico, gestão por OKRs e experiência do cliente, eles são oriundas das nossas práticas internas, não são coisas que a Bacana. gente não fazia e que a gente entrega para o cliente. Não, são coisas que a gente fez, faz e vai continuar fazendo cada vez melhor, porque essa interlocução entre o que acontece no cliente e o que acontece dentro de casa é o que faz com que fortaleça a nossa capacidade de implementar, soluções dentro das empresas que a gente atende. Então eu acredito que dentro pelo menos essa a gente erra muito, como todas as empresas, é importante a gente também ter Certeza. consciência de que faz parte do jogo, mas nesse sentido, eu diria que a gente é bem CDF. Que bom. Legal. Achei bacana, né, que inclusive vem de dentro para fora os processos, né. Muito legal. Muito bem, Vamos ao final? vamos. Vamos.
Vamos precisar até depois de uma trilha sonora para o nosso quadro, Tô que com vai medo, ser tô o com show do receio agora. milhão. Acho que muita coisa ele já até Show do respondeu, milhão, Show do né? milhão. O milhão não vai ser tu que vai ganhar, Felipe, né? Não aqui com a gente, né? Vai ganhar é o empresário que colocar em prática alguns conselhos do Felipe que ele vai dar aqui pra gente. Felipe, eu vou falar algumas perguntas, tá? Simples. Vai ser um bate-bola. Então, fala a primeira frase, primeiro comentário que te Que vem perigo. na cabeça, sem filtros ou, né, algum filtro. E aí, então, tu responde conforme eu for te fazendo as perguntas. Então, valendo milhões para o líder que seguir. Pergunta 1. Qual erro custa mais dinheiro para empresários sem eles perceberem? O erro longo, o erro que a gente não se dá a chance de perceber rápido e corrigir. 2. O que separa uma empresa organizada de uma empresa eternamente cansada? Tem, né? Tem essas empresas cansadas. Método de gestão. 3. Qual é o hábito que mais destrói líderes, mesmo quando a empresa está crescendo? A a imagem de ou a clareza de que o que se fazia no passado é o que vai levar ao sucesso no futuro. O que os empresários deveriam parar de fazer imediatamente se querem crescer? Sair executando a la louca sem um bom planejamento por trás. Excelente. Boa. 5. Qual o maior sinal de que uma empresa está crescendo de forma certa? Um bom equilíbrio entre os principais indicadores do negócio. Vou estender um pouquinho aqui. Pode falar, A gente. gente precisa entender os objetivos de transformação e, para cada um desses objetivos, criar um pequeno grupo de KPIs, de indicadores que vão traduzir esses objetivos em números. E o equilíbrio vai se dar, hum, eh, ou o sucesso vai se dar pelo equilíbrio desses indicadores ao longo do tempo. Bacana. 6. O que diferencia um líder estratégico de um líder que só reage aos problemas? O bombeiro, né? Atenção ao método. Normalmente, aquele que só reage é aquele cara que pensa que já sabe, que, negligencia algumas atuações que são extremamente importantes. Eu acho que o planejamento estratégico, ele é um processo de humildade, né, de se questionar questões que, por vezes, não são questionadas ou até que parecem verdades absolutas. E se a gente não baixar a guarda para fazer reflexões, inclusive estar aberto a mudanças, pessoais que, porventura, esse planejamento vai exigir, muitas vezes acaba tendo um processo que ele é mais desgastante com o tempo. 7. Qual decisão empresários normalmente adiam e depois pagam caro por isso? A decisão de chamar a Beta House, né? Esse ficou Foi bom, ó. excelente. Essa é a ideia. Sem filtros, tu pediu, ó. Foi Sem filtros, né? direito Ele já ao fez ponto. merchan pro podcast, É o agora faz mínimo, merchan é o mínimo, pra é. Beta, tá tudo certo. Não, mas de fato, assim, eu acredito muito no nosso negócio, eu acredito muito, nos conceitos, eu acredito muito nos métodos, eu acredito principalmente nas pessoas que fazem parte do time, né. Eh, Aqui, logicamente, eu fiz uma brincadeira, mas esses fatores que a gente trabalha aqui são muito necessários para os negócios, para que elas possam, de novo, se manter vivas e principalmente serem protagonistas dos seus segmentos. Então eu fiz uma brincadeira aqui com a Beta House, mas eu acho que são assuntos que não devem ser negligenciados, seja via Beta House ou outro, nós somos um instrumento de entregar determinadas soluções, mas eu acredito muito na diferença que essas soluções podem gerar para a realidade de um negócio. Muito bem. Maravilha. 8. Na tua visão, qual habilidade vai valer milhões nos líderes dos próximos anos? Capacidade de se transformar. Ele começou o podcast entregando essa resposta, inclusive. Exatamente, já estava lá. Penúltima, 9. Qual frase tu mais escuta nas empresas e já sabe que vem problema pela frente? Um commodity dos problemas. Difícil essa.
Acho que talvez não só uma frase, assim, uma reclamação, talvez, que tu ouve com frequência, que tu ouve e já pensa assim: essa eu já sei". Eu quero isso, mas agora não é a hora. A gente precisa disso, É, acho que mas agora não é a hora, porque a gente tem uns incêndios para apagar antes. é, E pior que sempre vai ter algum incêndio, né? Sempre vai ter um incêndio, quanto mais se posterga, isso a gente pode trazer para diversos elementos, né, uhum, o cuidado na saúde, um exatamente. reorganizar alguma coisa dos filhos, etcétera. São coisas que a gente sabe que precisam, mas a gente cria uma imagem de que quando for fazer vai precisar de Sim. estrutura, disso, daquilo, de Você uma fica esperando o atenção. momento ideal. O momento Isso, ideal, e esse momento não ideal ele existe. nunca existe. Então, essa foi uma boa lembrança, né, porque de E fato, são coisas que a gente não pode esperar para começar a É. fazer. e última, e agora sim, a pergunta que realmente vale milhões: o que empresários precisam entender antes que a empresa cresça mais rápido do que a liderança deles? Até onde vai a sua capacidade sem a necessidade de alguma ajuda externa, né. De novo, a humildade de entender até onde a gente tem capacidade de ir e até onde a gente precisa, de um conselho de administração, de uma consultoria, de colaboradores de fora, ou mesmo de estudos paralelos, porque, de novo, ficar muito enfornado dentro do seu negócio é extremamente perigoso, porque o mundo ou então ficar se informando somente dentro do seu segmento setorial, né, onde está todo mundo fazendo igual e quem está fazendo diferente não vai contar, isso é extremamente perigoso, na Exato. minha concepção. Perfeito, isso aí. Foi? Então, foi, então já ganharam milhões aí. O pessoal que seguir essas dicas já tá milionário. Felipe, a gente queria super agradecer a tua disponibilidade, né, a tua abertura, assim, acho que tu falou que: eu gosto de contextualizar", mas isso foi super importante, porque acho que tu deu profundidade para tuas respostas, e acho que uma das formas, como tu mesmo disse, da gente começar a mudar essa mentalidade, a criar um ecossistema cada vez mais rico, né, com foco no crescimento, mas de forma constante, né, com segurança, é acesso a essas informações, né. Então acho que quando a gente criou o podcast lá dentro da Sigra, esse era o principal objetivo, trazer pessoas que pudessem agregar. E a gente queria pedir um último presente, né. Tu comentou de um livro, mas que daí já foi, mas um livro, um podcast que não seja o nosso, porque esse tu já deu a dica, mas uma frase, alguma coisa que tu possa dar como um presente aí para os nossos ouvintes, que vale como iniciar o seu processo de lifelong learning, que tu falou de buscar o aprendizado. O que que tu Maravilha, então, Avalie o que importa, do John Doerr. É um livro, uma referência bibliográfica não tão tradicional, ela não é tão, conhecida como uma série de outros, mas eu gosto muito dessa história. E o Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sucupira também é absolutamente fantástico, os bastidores do Garantia, enfim, é uma história que eu acho que pode impulsionar, talvez o Avalie o que importa traga método, enquanto o, Sonho Grande traga o incentivo, a motivação, né, que essa legal. dupla pode ser uma dupla boa. E eu parabenizo vocês, por mais que tu dissesse que, não era para falar, né, daqui do podcast. Não, mas se quiser também É, pode, não, né. Pode, pode, né. Não, pode pode e sim. devo, porque eu tenho acompanhado o trabalho da Sigra, o quanto que vocês têm, impactado a sociedade empresária da região de Gravataí, os nomes que têm participado dos eventos, a qualidade dos eventos, a qualidade da gestão da entidade, o podcast, que eu fico super honrado e agradeço demais pelo convite de estar aqui com vocês. E isso faz total diferença, então gostaria de deixar aqui meus parabéns por tudo que Obrigada. vocês têm feito com tanto brilho, e eu tenho certeza da diferença que isso faz na vida dos empreendedores, empresários aqui da região. Que bom, ficamos felizes. Bem Obrigada. felizes, então com todos esses presentes e elogios, ele também merece um presente, Merece. Os né. Opa! nossos patrocinadores sempre dão mimos. Mais um aqui? Tem Ó, vários tem mimos. vários. Vai Olha, carregado pra muito casa. obrigado. Aqui, Quer ó. dizer, então,
Muito provavelmente, eu acho que eu sei quem são Perrone Watch, advogados, muito bem. Advogados. Vai ser o lado certo, tá? Que tu Opa, falou. Ah, esse opa! aqui é pesado ainda, hein? Porque ainda Que tem coisa Beleza, dentro. muito obrigado. Sim, Tem, além tem do mais coisa pesado, dentro, né? tem os Os congelados congelados. da Aí, ó. Hiperpan. Leva pro Opa, pessoal que da Beta, leva pra maravilha. casa, tem. Pão de queijo, cookies. Muito Sim. obrigado. Olha só. E aqui tá o Boticário, É. né, do Grupo Toque, que provavelmente é deles, né? É isso Que aí, Sim. da são, Fátima. que são os nossos clientes, né? Através aí. da liderança da Fátima, a gente tem feito um trabalho muito bacana lá e é uma empresa que eu admiro demais, uma grande referência também para o empresariado aqui de Gravataí. Muito bem. Isso aí. Alessandra, fechamos? Fechamos. Com chave de ouro. Exatamente. E hoje encerramos a nossa segunda temporada, Ana. Tô um pouquinho triste, mas até a terceira, eu acho. A boa notícia é que vem aí a terceira Então. temporada e a gente, por isso, quer fazer, inclusive, um convite especial. A gente já tinha lançado nas redes sociais da Sigra antes uma caixinha pedindo a vocês que contribuíssem com a gente com temas, dicas de nomes de empresários e líderes que vocês gostariam de ouvir aqui. Então, essa caixinha volta. Se você ainda não participou, vai ter uma segunda chance aí de poder trazer as suas indicações pra gente. E quem já participou, se quiser reforçar a sua indicação, também é bem-vindo. A gente quer que vocês ajudem a gente a compor a nossa terceira temporada, né? Ah, vai ser maravilhoso. Com certeza. E mais uma vez, um agradecimento ao nosso patrocinador Ouro, tá aqui, o Felipe já deixou com a gente, né? O Boticário, onde tem amor, tem beleza. E lembrando, se quiser apoiar o nosso podcast ou se tornar um associado da Isso Sigra aí. e ter acesso aos benefícios exclusivos da nossa associação, é só entrar em contato com a nossa equipe comercial através das redes sociais. É isso aí. Esse é o Gravaí, lideranças que inspiram.